providência para vocês aqui. Sentindo falta de algumas pessoas, né? Sabendo estar na apresentação dos sobrinhos bebês. E alguns irmãos tiveram alguns problemas e não puderam estar conosco. Manifeste o seu amor, o seu carinho. Se você tiver sentindo falta de algum irmão, manda uma mensagenzinha. Eles vão gostar de saber que fizeram falta, não é? Às vezes a gente é tão pronto para falar, mas cadê o irmão fulano, cadê o irmão ciclano? Você pode saber se você mandar uma mensagem para ele. Ele vai saber que talvez ele precise do seu amor, da sua oração. E eu dou graças a Deus por nós estarmos aqui nessa manhã. Quero compartilhar com vocês, provavelmente nessa semana e na próxima semana também, um assunto que o Espírito Santo tem falado no meu coração há umas 2, 3 semanas. E é sobre o discipulado. Não sei se vocês sabem, mas por muitos anos eu tive numa igreja onde os desenvolvimentos das reuniões familiares e do cuidado era feito através de discipulado. Então, depois de um tempo que você tem, obrigada, filha, suas experiências positivas e negativas, parece que a palavra se torna mais parte da experiência do que você teve do que o sentido bíblico. E poucas vezes na nossa comunidade nós temos falado sobre esse assunto, sobre o assunto do discipulado, que é extremamente bíblico e de suma importância. Entender que Deus nos chamou para sermos seus discípulos. Deus não nos chamou para sermos evangélicos. Deus não nos chamou para sermos cristãos nominais. Deus não nos chamou para frequentarmos uma igreja de denominação evangélica. Esse não é o nosso chamado. Deus nos chamou não só para ser discípulos, mas principalmente para fazer discípulos. E toda a base do nosso desenvolvimento como igreja está nesse texto de Mateus 28, no versículo 19. A missão da igreja, a missão para a qual eu e você fomos chamados, está em Mateus 19, 20. O texto, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele fala para eles o seguinte: portanto, ide, ou ide, portanto, nessa tradução que eu trouxe, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Espírito, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem que Jesus deu para nós é para nós fazermos discípulos, não é para nós fazermos membros de igreja. A ordem que Deus nos deu é para a gente pregar o Evangelho, para a gente pregar o Evangelho para todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O batismo é uma confissão pública de fé. É você levar as pessoas ao entendimento da obra de Deus tão grande que elas queiram se identificar e falar: eu sou de Jesus. O batismo não é nada mais do que isso, onde a pessoa desce as águas e publicamente ela está falando: agora eu faço parte do reino de Deus. Eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito e eu quero confessar isso publicamente. Então, quando a pessoa ela desce as águas do batismo, ela tem uma confissão pública de arrependimento, uma mudança de vida por causa do Evangelho. E aí entra a obra que Deus tem chamado para nós como igreja, que é ensinar a guardar todas as coisas que Deus tem nos ordenado. E a ordem de Jesus é para que a gente viva esse discipulado. E a palavra discipulado, não sei se eu fiz um vídeo sobre isso, a palavra discipulado, ela tem 2 significados, que nem manga. Eu falo manga, uma pessoa vai lembrar manga de camisa, a outra já vai lembrar daquela fruta suculenta, né? Tem 2 significados. Essa palavra discipulado também tem 2 significados. Ela significa seguir a Jesus, mas ela também significa ajudar os outros a seguir a Jesus. É uma demanda que depende uma da outra. Porque eu não posso ajudar ninguém a seguir Jesus se eu não sigo Jesus. E se eu sigo Jesus, eu vou obedecer a Jesus e eu vou ajudar os outros a seguirem Jesus. Eu não tenho como seguir Jesus e não ter comprometimento com aqueles que querem seguir Jesus. Porque seguir Jesus quer dizer comprometimento, como a gente vai ver talvez essa semana ou na outra.
Então, discipulado quer dizer, eu sigo a Jesus e eu estou comprometida a ajudar as outras pessoas a seguirem Jesus também. Muito provavelmente o discipulado começa na nossa casa, começa com os nossos filhos, começa com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão próximas de nós, que precisam de ajuda para a compreensão do Evangelho, mas todos nós, de alguma maneira, somos um modelo de Cristo onde nós estamos plantados. E a gente tem que ter autoridade para as pessoas olharem para a gente e falar, eu quero seguir a Jesus como ela segue a Jesus. Eu quero fazer como ele faz. Eu quero ter esse comprometimento que ele tem. Eu quero amar Jesus dessa forma. Eu quero conhecer a Bíblia dessa forma. Eu quero amar os perdidos dessa forma. Eu quero ter um comprometimento com as causas sociais dessa forma. Então nós fomos chamados não só para seguir Jesus, mas para sermos modelos para o qual as pessoas possam se inspirar e seguir a Jesus também. Isso requer de nós uma demanda de conhecer e amar a Jesus. E eu quero falar hoje sobre o custo de seguir a Jesus. Porque a salvação é de graça. Todo mundo concorda com isso? Vocês têm dúvida disso? Alguém pagou para ser salvo aqui? Custou alguma coisa para alguém para ser salvo? Se pagou, a gente não recebeu. Se a gente tiver recebido, a gente devolve. A salvação é absolutamente de graça. Seguir a Jesus tem um custo. Seguir a Jesus depende de um cálculo. E não fui eu que falei isso. Foi Jesus que falou isso. E eu me pergunto o quanto que nós temos conhecimento disso e nós pesamos isso. Porque quando a gente fala de custo, nós estamos falando de perda e ganho. Eu quero, antes de falar sobre isso, ler com vocês Lucas 14, de 25 a 35. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se vocês quiserem olhar, porque vocês tiverem dúvida do que Jesus falou, vocês podem ler novamente quantas vezes for necessário, então você anota para você ler durante essa semana. Jesus colocou 3 condições onde as pessoas não podem ser discípulos. 3 condições onde existe um custo que você precisa calcular muito bem na sequência. Ele vai falar, olha, você não vai construir uma torre sem saber se você vai terminar. Você não vai começar uma reforma sem você saber se você vai terminar. A gente faz isso, né? A gente começa a reforma e não consegue terminar. Mas Jesus fala, você não faz isso, você vai passar vergonha, vai passar a falar, nossa, o sujeito estava indo bem, pensei que ia dar certo essa casa, mas não ficou uma casa terminada. Você vai andando pela cidade, você vai ver um monte de prédio não terminado, de casa não terminada, porque as pessoas não calcularam o quê? O custo. E o que é o custo? O custo é perda e ganho. E Jesus fala de 3 situações onde as pessoas não podem ser discípulos. Jesus ama a todos, Jesus chama a todos, o reino é para todos, a salvação é para todos. Tem também, isso não altera. Mas seguir a Jesus depende de um cálculo. E Jesus coloca 3 coisas que precisam ser bem calculadas. Você precisa prestar atenção que Jesus aqui está falando para uma grande multidão. E Jesus coloca, olha, você precisa fazer um custo, porque para me seguir, você precisa ter um certo tipo de amor. Você precisa entender que me seguir vai te custar um certo tipo de sofrimento. E me seguir também vai te custar um certo tipo de desapego. E se você não estiver disposto a me amar dessa maneira, a sofrer dessa maneira e a desapegar dessa maneira, você não pode ser meu discípulo. E é bom que os irmãos entendam isso para que não paire dúvida, porque a gente não está aqui como igreja para maquiar e fantasiar, para colocar um filtro na palavra de Deus. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus coloca 3 condições para aqueles que amam a Jesus seguirem a Jesus. E nessas condições existe uma exigência de um certo tipo de amor, de um certo tipo
desapego. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender o contexto em que Jesus estava falando, porque multidões o seguiam. Multidões estavam totalmente impactadas e identificadas com aquilo que Jesus estava falando. E aquelas multidões então começavam a querer um certo tipo de comprometimento com Jesus. Jesus falou: vocês querem vir? Se vocês quiserem vir, existem condições para que vocês venham. E vocês precisam pensar que aquela multidão, ela era uma multidão que não tinha um comprometimento com Jesus. Eles não tinham feito esse cálculo. Eles estavam com Jesus por causa de interesse. Eles estavam com Jesus porque eles queriam ser curados, eles queriam que os seus filhos fossem ressuscitados, eles queriam comer pão de graça, peixe fresquinho, eles queriam ter paz, eles queriam que os seus demônios fossem expulsos. Então eles iam até Jesus porque eles tinham necessidades. Então eles falavam: eu tenho uma necessidade, tem um sujeito ali que está dizendo que a necessidade está curando todo mundo, eu vou no médico para quê? Eu vou lá ser curado. E as pessoas se aproximavam de Jesus porque elas tinham interesse no suprimento das suas necessidades, mas elas não tinham consciência da demanda do discipulado, elas não tinham nome, elas eram gente neutra, gente indefinida, elas eram pessoas sem nenhum tipo de compromisso ao seguir a Jesus. Elas estavam seguindo as suas próprias necessidades. É aquele tipo de gente que vem na igreja, que vai, joga búzio, que vai no tarô, que vai no santo e que vai na profeta tal, que tem uma oração poderosa. E ela também coloca uma aguinha em cima da geladeira, da televisão. Não dá mais pra pôr, como é que faz agora? Põe embaixo? Não dá mais para colocar a copa em cima da televisão, gente. Tem que ser no rádio, sei lá o que o povo está fazendo agora. É cada nosso que não tem mais água em cima da televisão. E esse tipo de gente é a gente que quer o quê? Quer qualquer coisa. De dia ele vem na igreja, de noite ele sempre vai vela. O que é? Depois ele é curado, não sabe nem se foi Deus ou se foi o demônio. Ele traz o que será que ele curou? Não tem que foi remédio. É esse tipo de gente é a multidão. Isso me preocupa muito, irmãos. Eu até estava falando sobre isso ontem à tarde, porque nós somos declarados pelo IBGE, mais de 1/3 do Brasil é evangélico. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender 1/3 do Brasil de gente na política, de gente na educação, de gente no comércio, de gente dentro das salas de aula, de gente ensinando, de gente... Vocês conseguem entender que 1/3 era para ter feito uma revolução nesse país, que não era para ter sobrado um ímpio se a gente tivesse um amor aos perdidos. E se fosse 1/3 de discípulos de Jesus? O Brasil ia ser do Senhor Jesus, como gostam de dizer. Mas a gente entende que existe uma multidão que se autonomeia comprometida com Deus, mas que está lá apenas por suas necessidades. Que eles não querem calcular nada, eles não querem um certo tipo de amor, eles não querem um certo tipo de sofrimento, que coisa estranha. Um certo tipo de desapego, mas eu quero mais, eu quero menos. E quando a gente entende que existe uma diferença crucial entre aquelas pessoas que estão ali apenas porque elas querem ouvir o que lhes agrada, elas fazem um filtro, elas ouvem tudo que lhes agrada e elas descartam aquilo que as faz funcionar e ser comprometidas com o reino de Deus, a gente vê que há uma diferença entre quem segue Jesus como multidão e quem segue Jesus como discípulo. Quem segue Jesus como multidão segue do seu jeito, do meu jeito, a minha hora, quando dá, quando eu quero, da forma que eu entendo. Quem segue Jesus como discípulo segue como ele quer e como ele diz que precisa ser seguido. E é absolutamente diferente. E talvez isso faça a diferença entre um Brasil evangélico ou um Brasil de discípulos de Jesus. E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. E eu quero falar muito rapidamente, que a gente pode voltar outros dias nesse assunto, sobre esse custo. Então, essa história que Jesus diz, que eu nem sabia que estava na Bíblia, que tem um tipo de gente que não pode ser discípulo de Jesus. Como assim? E o versículo 26, para que a gente guarde esses versículos, fala assim: alguém vem a mim
e não aborrece seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É importante que a gente entenda bem esse versículo, porque tem gente que aborrece pai, aborrece mãe, aborrece aqui, então é discípulo, a gente que aborrece. Não é isso que o texto está dizendo. Essa expressão aborrece quer dizer no original amar menos. Se você quer seguir a Jesus, mas você entende que a sua família é mais importante do que ele, você está servindo a sua família. Você está seguindo a sua família, você está seguindo a Jesus. Você está seguindo a Jesus, mas eles são mais importantes. Você vai deixar absolutamente qualquer demanda no reino por causa da sua família, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos. Então você não está entendendo, você não pode ser discípulo. Porque você não vai ter comprometimento com o reino de Deus. Porque há sempre algo que vai estar em primeiro lugar e no centro da sua vida. E ainda bem que é a sua família, porque podia ser muito pior. Mas você não pode ser discípulo. E por que isso? Isso está baseado em algo que foi perguntado para Jesus uma vez. Alguém perguntou para Jesus, e era um escriba da lei, um cara que entendia absolutamente tudo do Antigo Testamento. Ele fala, ele sabia, ele tinha todas aquelas leis na cabeça dele. E aí ele fala, eu preciso ter um foco aqui. Ele pergunta para Jesus, o que é o mais importante? O que é o mais importante? De todas as leis, o que é que eu preciso guardar? E Jesus responde, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Porque, por causa desse amor, é que nós amamos as pessoas. Na sequência vem, você vai amar o próximo como a você mesmo, outra igual a essa. Isso quer dizer que se eu amar as pessoas como eu me amo, então eu não vou roubar, eu não vou trair, então eu não vou falar falso testemunho, então eu não vou matar, então eu vou conseguir respeitar e honrar pai e mãe. Então todas as outras demandas dos 10 mandamentos serão cumpridas no amor. Mas um coração absolutamente comprometido com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento no amor a Deus, é um coração onde Deus é exclusivo, onde Deus é o centro, onde Deus é que traz tem a centralidade na nossa vida. E um coração de discípulo é um coração onde Deus reina absolutamente no nosso coração, onde Ele é o nosso tudo. E a gente precisa perguntar, essa é uma expressão de Santo Agostinho, o que eu amo quando eu amo a Deus? Existe um certo tipo de amor que o discípulo de Jesus está comprometido. E existem amores incompatíveis, irmãos. Existem coisas que você não pode amar se você ama Jesus. Existem amores que precisam ser descartados porque eles não fazem parte das demandas do reino de Deus. E quando Deus é o nosso centro, quando Ele quer ser amado de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós reconhecemos que Ele é Criador, que Ele é Salvador, que Ele é o mediador, que Ele é o intercessor, que Ele é o justificador, que Ele é o centro, que tudo existe e se move por causa dEle, porque nele nós nos movemos e nele nós existimos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, a nossa vida muda. Porque é muito mais fácil a gente pensar que dele, do dinheiro, por ele, pelo dinheiro, para o dinheiro, são todas as coisas. Porque o grande rei e senhor do nosso tempo é o dinheiro. A gente fez uma brincadeira com as meninas da sexta-feira. O que resolveria todos esses problemas? Se você pudesse ter todos os seus problemas resolvidos, se você pudesse ter um motivo, uma coisa que você escolheria, uma sede sua que seria suprimida, que seria o dinheiro. Porque parece que com dinheiro você consegue absolutamente tudo. Com dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar, aquelas coisas compram coxinha, e a gente vê essas brincadeiras todas. Mas Jesus quer ser o Rei, o Senhor do nosso coração. Então, se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos entender que Ele deve ocupar a centralidade do nosso coração. E é muito difícil para nós entendermos o que é amar menos numa sociedade como a nossa, onde a gente é livre, onde a igreja está aberta aqui em nome do Senhor Jesus. Mas se você quiser procurar a história de pessoas, de muçulmanos,
que optaram por seguir a Jesus, eles foram expulsos da sua casa, eles foram renegados pelos seus pais, eles foram expulsos do seu país, eles foram espancados pelos seus pais, até quase morte. Por causa de Jesus, você vai entender o que esse texto está querendo dizer. Eles fizeram a opção, eles não estavam dispostos a retroagir. Eles estavam dispostos a ir por Jesus e com Jesus até o fim. Esse é o certo tipo de amor que quem segue Jesus precisa ter. Senão você não pode ser um discípulo. O que nós não amamos? O que nós amamos mais do que Jesus? O que nós não poderíamos entregar para Jesus? O que nos move? Se você pensar nesse versículo, normalmente a nossa família é o que a gente tem de mais importante. E é por isso que é tão poderoso o versículo que fala que Deus deu o seu Filho, que nós sabemos que nós não daríamos o nosso Filho por absolutamente ninguém, nem por outro filho, nem por ninguém. Então Jesus não está pedindo da gente algo que o Pai já não tenha feito. Ele está aqui pedindo que a gente o ame de todo o nosso coração, como Deus nos amou de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, e sacrificou o seu próprio Filho em nosso lugar. A segunda coisa é que nós precisamos ter um certo tipo de sofrimento. E aí o versículo 23 e 25 de Lucas 9 fala, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se quiser, negue-se a si mesmo, dia a dia após dia, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adiantaria uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Nesse texto, Jesus está falando sobre a necessidade de nós nos entregarmos e carregarmos a nossa cruz. O que a cruz quer dizer? Precisamos entender isso. A cruz para nossa salvação, graça, perdão, amor. O que a cruz queria dizer antes desse momento? A cruz nesse momento tinha um outro significado, porque Jesus ainda não tinha se revelado na cruz. Quando Jesus fala para aqueles discípulos, vocês precisam tomar a cruz de vocês, a cruz ainda não era salvação, a cruz ainda não era perdão, a cruz ainda não era graça. Eles não tinham visto Jesus pendurado por amor. Então a cruz significava humilhação, a cruz significava rejeição, hostilidade, sofrimento. Esse era o significado da cruz, algo que ninguém queria viver, porque ninguém quer sofrer. E aqui que Jesus está falando que aquele que não carrega a sua cruz não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a sofrer a hostilidade do Evangelho. Aquele que não está disposto a sofrer a rejeição do Evangelho. E nós estamos passando por um momento de uma intolerância generalizada contra qualquer fala do Evangelho. Nós podemos tolerar toda a espécie de situações contrárias à palavra de Deus, e ai de nós que não toleremos, porque a gente pode inclusive ser preso por algo inafiançável, dependendo da nossa fala. Ai de nós. Mas há uma profunda intolerância com relação às Escrituras. Nós estamos chegando naquele dia da hostilidade, da perseguição. Anotem, ainda vai ser o nosso tempo. Onde nós vamos falar do Evangelho, de coisas que nós falamos aqui, e nós vamos ter que responder por isso, porque estamos vivendo num tempo onde haverá uma profunda intolerância com relação à palavra de Deus. Nós estamos dispostos a manter firme a palavra do Evangelho? Nós estamos dispostos a colocar a cara para bater, a assumir o nosso posicionamento no reino, a sermos absolutamente contrários ao pecado, porque o nome é pecado. E as pessoas gostam de fantasiar. E nós estamos diluindo a palavra do Evangelho. Nós estamos dispostos a abnegar, a nos deixar gastar, a ter essa hostilidade, essa sujeição ao reino de Deus. Estamos dispostos a perder a nossa vida, a nos entregarmos. Porque se nós não estivermos dispostos, a gente pode seguir Jesus de longe. A gente pode ser multidão, mas a gente não pode ser discípulo.
E na sequência, Jesus fala sobre uma parábola de um rei prudente. Não sei se você conhece esse texto, mas Jesus, depois de falar sobre a parábola da torre, ele fala: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Tem 10 mil e tem 20 mil. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dando fazendo uma parábola e perguntando para a pessoa: o que é mais importante para você? É você se render e permanecer vivo, ou você não se render e ser morto no campo de batalha? Faça o cálculo. Faça o cálculo. O que é mais importante para você? Você não está vendo que se você quiser se preservar, você vai perder a sua vida? O que adianta você ganhar o mundo e você perder a vida? Você desfruta do pecado, de todas as coisas que o mundo apresenta, vive de forma desordenada, não tem compromisso nenhum, nem com Deus, nem com o reino de Deus, nem com a igreja local. E aí no final, não sei quem sabe dar certo. Isso é hipergraça, irmãos. Isso é uma heresia terrível que está tomando conta da igreja de Jesus, que faz com que as pessoas vivam de uma forma dissoluta, vivam como multidão. O reino de Deus exige um posicionamento. Ou você perde a sua vida, ou você perde o domínio da sua vida. Você está tendo que perder o domínio da sua vida. O rei da vida, ele vai pegar o domínio da sua vida. Deixa o rei vir. Ele é poderoso para dominar a sua vida, para cuidar da sua vida. Nós temos que ter a disposição diante de Deus de carregar a nossa cruz. Existe um certo tipo de sofrimento. Que certo tipo de sofrimento é esse, irmãos? Vamos trabalhar mais, calma. Deixar o pecado é um sofrimento para muitas pessoas. Deixar uma situação de pecado requer muita coragem muitas vezes. E muitas pessoas permanecem na situação de pecado porque elas não têm coragem, elas estão salvando as suas vidas. Mas na verdade elas estão perdendo. Quem quer seguir a Jesus tem que ter coragem, tem que fazer cálculo, tem que administrar os custos e tem que entender que não há nada nessa vida que vale a pena. Nós somos passageiros aqui. A nossa vida aqui tem que ser uma vida comprometida, porque todas as nossas escolhas aqui vão reverberar na eternidade. Quem segue a Jesus tem que estar disposto a aceitar um certo tipo de sofrimento. E por último, quem segue a Jesus tem que estar disposto a aceitar um certo tipo de desapego. E aí, Lucas 14:33 fala assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar a tudo, contra tudo que cria um vínculo de pertencimento a esse mundo. Renunciar a tudo que me identifica com esse mundo. Renunciar a tudo que me prende à forma de pensar, à cultura desse mundo. Existe uma vida que nós precisamos estar dispostos a abrir mão. E da nossa cultura nós precisamos possuir para ser. Quanto mais você tem, mais você é. Quanto mais credenciais você tem, mais seguidores você tem, mais dinheiro você tem, mais estudo você tem. Quanto mais você possui, quanto mais coisa você tem para jogar na mesa, mais você é. E essa não é a identidade do cristão. A identidade do cristão é você estar disposto a renunciar tudo por causa dele. Nada. Paulo fala: olha, a tudo isso aqui, ele está falando de inúmeras credenciais que ele tinha, eu não trouxe esse texto. Ele era o cara. Paulo era o cara. Ele não perseguiu os cristãos porque ele odiava os cristãos, ele perseguiu o cristão por zelo. Porque ele era alguém que era um judeu que entendia que aquilo era uma afronta à religião dele. E ele tinha muito entendimento, ele tinha muitas credenciais. Mas quando ele conhece Jesus, ele fala: isso aqui tudo é esterco. É a expressão que ele usa. Isso aqui não presta para nada. Não tem nada que eu considere importante.
Já mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Consegue entender isso? Não existia nada mais importante, porque ele tinha um entendimento que tudo era dádiva de Deus. E a gente se liberta da crença do possuir para ser. A gente tem a nossa identidade redimida. A gente não precisa de coisas, porque a nossa maior identidade está em ser filhos de Deus, em ser amado por Deus, em ser cuidado por Deus. E quando nós estamos dispostos a entregar tudo por Deus, a nossa identidade começa a aparecer. Existe algo que o Jonas Madureira fala, que a nossa verdadeira identidade aguarda pelo desapego de tudo que nos deforma. Existem coisas que carregamos em nós, que deformam a imagem de Jesus em nós. Pecados, vícios. Existem situações que são mau testemunho. Aquilo que a gente chama às vezes de nosso jeito. Um jeito às vezes que é ir a fundo, que não tem mansidão, que não tem domínio próprio. Os nossos ódios, nas nossas maledicências, nossos relacionamentos truncados, falta de perdão, acusações, gente que está sempre pronta para criticar, sem ter colocado a mão na massa, sem ter calçado a chuteira para o campo jogar, sem ter feito a sua parte. Essas coisas deformam a imagem de Jesus em nós. E quanto mais nós estamos dispostos a renunciar esse nosso jeitinho, esses nossos conceitos, essas coisas que agregamos em nós, mais próximos nós estamos de ter a identidade de Cristo, a verdadeira identidade formada em nós. E por último, irmãos, eu quero ler um texto com vocês de alguns sujeitos que achavam que podiam seguir Jesus. Eles chamou a atenção. E eles estão lá em Lucas 9. São 3 situações que eu quero compartilhar com os irmãos. Lucas 9, 57, 58, enquanto seguiam pelo caminho, alguém que era a multidão nunca tem não, multidão sem alguém, um certo homem, uma certa pessoa, porque a multidão é multidão, alguém, senhor alguém, veio até Jesus e falou: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Parece que Jesus conhece, ele vê que o homem não vê. Isso é muito sério, porque às vezes a nossa fala destoa do nosso coração. A gente até consegue falar e se comportar politicamente correto, né? Bonito essas coisas que está falando aí. Mas o nosso coração é lido por Jesus, porque Jesus vê como ninguém vê. E aí Jesus responde para aquele sujeito: olha, as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar na sua cabeça. Por que aquele sujeito não estava pronto para seguir a Jesus? Porque ele não tinha um certo tipo de desapego. Ele não estava pronto. Ele não estava pronto em nenhum momento para renunciar a todas as coisas. Ele precisava de um lugar para colocar a cabeça, ele precisava de um ninho quentinho. Ele queria seguir a Jesus, mas ele queria garantias de casa, comida e roupa lavada. Senhor, eu quero te seguir, mas eu preciso de um emprego novo. Eu quero te seguir, mas eu preciso dar um jeito no meu casamento que está por um fio. Eu quero te seguir, mas eu quero que o Senhor abençoe os meus negócios. Eu quero te seguir, mas eu não quero ficar doente. E as igrejas onde se prega essa prosperidade, onde se prega a satisfação dessas necessidades, está cheia. Por quê? Porque está cheia de multidão, irmãos. De gente que está indo lá porque quer alguma coisa de Deus. As multidões estão sempre aglomeradas, querendo comer um pouco de pão e um pouco de peixe fresco. E esse sujeito que não estava meio disposto ali a ficar sem a casa, comida e roupa lavada, não pode seguir a Jesus. Mas a conversa continuou. E no 59 a 60, a outro Jesus disse: siga-me. E ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Aí você pensa: nossa, que duro o que Jesus está falando aqui. Mas provavelmente o pai daquele menino, daquele jovem, daquele senhor não estava morto. Porque se ele tivesse morto, ele não poderia estar com Jesus. Existia uma série de rituais, cerimoniais que ele precisava cumprir. O que ele estava falando para Jesus é que eu preciso cumprir as minhas responsabilidades sociais. Eu preciso cumprir as minhas responsabilidades dentro da sociedade, com os meus pais e sociedades culturais. Ele estava com uma crise de comprometimento. E esse sujeito
não pôde seguir a Jesus porque ele não estava pronto, ele não tinha um certo tipo de sofrimento. Ele não podia se comprometer com Jesus. Ele não podia de nenhuma maneira entender, como nós lemos aqui, que aquele que está disposto a servir a Jesus precisa tomar a cruz. Mas teve um último. E esse último fala para Jesus: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás. É apto para o reino de Deus. Esse sujeito, ele tinha uma crise de amor. Ele ia seguir a Jesus achando que fez a pior escolha da vida dele, porque ele queria a lugar de ficar em casa. Ele não queria seguir Jesus. O seu maior amor, o seu coração estava na sua casa. O amor que ele tinha para Jesus não era de todo o coração, ele não estava pronto. E existe um sujeito que não conheceu Jesus, mas conheceu o reino de Deus. E ele está lá em 1 Reis. E ele ouviu e obedeceu o chamado. O nome dele é Eliseu. O Eliseu, ele veio na sequência do grande profeta Elias. O profeta Elias já estava para nos deixar esse mundo, deixar esse plano. E ele precisava nomear, ele precisava chamar uma outra pessoa para nos substituir. E isso era simbolicamente feito através de lançar o manto. E o texto de 1 Reis 19 a 21 fala que Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar meu pai e a minha mãe, então eu o seguirei. Elias respondeu: vai e volte, pois você já sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Elias se levantou, seguiu a Elias e o serviu. Qual é a diferença desses dois? Qual é a diferença se eles fazem absolutamente a mesma pergunta? Deixa eu lá me despedir da minha família, porque Jesus fala: olha, ninguém que põe a mão na arada volta para trás. E Elias fala: vai lá então, se despede, porque esse não pode ir lá. A diferença é do coração. Porque se você ler o texto, o que Eliseu fez? Ele era um menino bem sucedido, gente. Tinha 12 juntas de boi. Sabe quanto vale um boi? Ele tinha 12 juntas de boi. O cara estava trabalhando. Fica a dica: Jesus não chama desocupados, tá? Então esquece essa sua desculpa de que você é muito ocupado para seguir a Jesus. Porque Jesus segue quem está ocupado. Jesus chama quem está trabalhando. Jesus chama quem tem comprometimento. E é o que aconteceu com esse sujeito. Ele é chamado no meio ali do seu trabalho. Ele fala: mas escuta, eu preciso lá me despedir dos meus pais. E o texto fala que ele pega aquela junta de bois. E ele pega todos os seus equipamentos, as suas carroças, os seus materiais. E ele faz um churrasco. E ele queima aquela carne, ele distribui, ele faz uma festa de despedida, nível alto, uma festança. E o texto fala que o povo comeu, ele se levantou, seguiu a Jesus e o seguiu. Ele tinha um certo tipo de amor, ele tinha um certo tipo de renúncia, um certo tipo de sofrimento, porque quando ele faz isso, ele não tem para onde voltar. Não tem nada mais que o prenda. Não tem nada mais que o vincule. Ele está disposto agora a seguir adiante de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Enquanto nós não estivermos dispostos a fazer como Eliseu, e nada for mais importante, ou como os discípulos de Jesus que deixaram os seus barcos no cais, enquanto nós não estivermos dispostos a ter um comprometimento com Deus nesse nível, é muito sério que Jesus fala: nós ainda não podemos ser chamados discípulos de Jesus. Existem algumas demandas do reino de Deus. E é muito sério a nossa responsabilidade como igreja, porque é a partir dessa tomada de consciência que nós vamos poder gerar outros discípulos conscientes. As pessoas que estão à nossa volta, elas vão ser como nós somos. E talvez eu fale sobre essa doutrina da imitação na semana que vem.
Mas a partir do momento que nós temos como Cristo como modelo, entendemos todas as demandas e o custo de seguir a Jesus, outras pessoas vão se inspirar em nós e falar: ele está disposto, ele está com a mão no arado, ele não vai olhar para trás. Ele está disposto a deitar ali junto de umas raposas e melhor dormir ruim e servir a Jesus em piores condições. Ele não tem tempo ruim, não tem tempo bom para ele. Ele está sempre disposto a servir Jesus. Ele tem comprometimento, ele não mede esforços para seguir a Jesus. Nós vamos inspirar outras pessoas, porque eu vou te falar, desse compromisso também inspira. A falta de comprometimento com as coisas de Deus também inspira. E a gente vai gerando outras pessoas que não têm comprometimento nenhum, que não têm relacionamento nenhum, que não têm uma fé que pode fazer diferença no lugar onde as pessoas estão plantadas. E nós podemos ser e devemos ser discípulos de Jesus, pessoas comprometidas com o reino de Deus. Não importa que tinham multidões que seguiam Jesus, ele tinha 12 discípulos. Consegue entender? As multidões seguiam, os 12 fugiram. Mas depois que foram cheios do Espírito Santo, revolucionaram o mundo, nós estamos aqui por causa desse comprometimento deles com Deus. Então, a partir de nós, Deus também pode fazer uma grande revolução. Eu quero orar com vocês para que o Senhor possa plantar essa semente no nosso coração, para que a gente entenda que a gente não pode seguir a Jesus de qualquer jeito. E isso é muito sério, isso é muito preocupante. Isso é algo que precisa estar no nosso coração. Um comprometimento com a santidade, um comprometimento com a igreja, um comprometimento com o zelo, um comprometimento com a nossa família. E nós sermos exemplo dentro da nossa família de seguir a Jesus, porque nós vamos inspirar, nós estamos inspirando, mas a nossa responsabilidade é ajudar as outras pessoas a serem discípulos também. Todos nós carregamos essa responsabilidade de Mateus 28, 19 e 20. Vamos orar? Senhor, nós colocamos a nossa vida diante de Ti e queremos ser aqueles que atendem o Teu chamado. Se o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã,